irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos que ao longo desses 3 meses está perseverando comigo. Vamos para a nossa meditação. Essa meditação antes da oração. Salmo 51 é um salmo de Davi. Esse salmo, Davi recebeu uma visita de Natã. Quando ele pecou com Betseba, ele recebeu uma visita. E o tema dessa reflexão hoje é: o que o pecado faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, na vida de quem peca e não confessa ao Senhor. Vamos ver. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está aqui em salmo de confissão. O pecado está sempre diante de mim. Eu sabia que a oração pode ser interrompida pelos nossos pecados? As orações podem ser impedidas se estivermos numa vida de pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os pecados fazem separação, fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então, esse tema é um tema muito importante. Uma vida de pecado, de desobediência, de transgressão, impede as nossas orações. Mas o que o pecado faz? Primeiro, ele mancha o homem, deixa uma mácula, uma marca no coração. Esse salmo fala justamente sobre isso. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está aqui com essa mancha, com essa marca, com esse pecado que está impregnado na sua mente, na sua alma, um pecado que não foi confessado. Davi ficou 1 ano escondido até o nascimento da criança e Deus apareceu. Queridos irmãos, o pecado, nós somos pecadores, mas o pecado tem que ser confessado. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nesse salmo fala que o pecado, ele mancha o homem, deixa o homem longe de Deus. O pecado também deixa o homem infeliz. É isso que você está ouvindo. As pessoas que estão distantes de Deus em pecado estão infelizes. 51:8 diz assim: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Faze-me ouvir alegria, júbilo. Ele não estava ouvindo mais alegria. O pecado tira a alegria do homem de Deus. O homem de Deus no pecado, a mulher de Deus em pecado, em rebeldia, com casamento desorganizado, com a vida destroçada, tira a alegria, perde a alegria. Não quer saber de culto, nem de igreja, nem de Bíblia. Não quer saber dos irmãos, começa a se isolar. Então o pecado, além de manchar, deixa o homem feliz. Também sabe o que o pecado faz? Afasta o homem da sua presença. É isso mesmo. Veja 51:11. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Não me lances fora, porque o homem pecado está fora da presença de Deus. Então o pecado faz isso. Ainda mais, o pecado escandaliza o nome do Senhor. Veja em 2 Samuel 12:14. Diz assim: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Blasfemado o nome do Senhor. Não era crente? Não era pastor? Não é diácono? Não é missionário? Não é irmão que vai para a igreja? Não é irmãzinha do coral? Não é aquela que é líder? Não é aquele que é líder? Satanás vai apontar e vai acusar. Ele é o acusador. E quando der brecha, o homem da brecha,
Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Esse assunto é importantíssimo. Mas, pastor, a gente vai orar para que o assunto falar sobre pecado, porque uma vida em pecado, as orações são interrompidas. Então, o que é que o pecado faz? Mancha o homem, deixa-o infeliz, afasta-o da presença de Deus, entristece o Espírito Santo, tira a alegria da salvação e ainda escandaliza o nome do Senhor. Os inimigos de Davi, que tu fizesse, desse brecha para que os inimigos do Senhor blasfemem. Mas também, sabe o que é que o pecado faz? Afeta o testemunho perante o mundo. Afeta o testemunho perante o mundo. 51:11 diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retire do teu Espírito Santo. O verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão em ti. Enquanto a gente está numa vida de pecado, o homem no pecado, ele vai ensinar o que a quem? Vai ensinar porque o homem está em pecado. Em casa é uma vida destruída. O que é que vai ensinar na igreja, no trabalho, onde passar, se não tem testemunho? Então tudo isso aqui o pecado faz. Também o pecado cerra a boca para o testemunho. Veja o versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. A minha língua só vai louvar quando eu tiver perdoado, quando eu estiver em comunhão contigo. Às vezes tem uma voz até bonita, mas cadê a unção? Cadê a graça? Vida de pecado. Queridos irmãos, o pecado leva o homem a juízo. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 15 diante, Davi foi a juízo. O profeta disse: então foi Natã à casa de Davi, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E a Bíblia diz que Davi buscou a Deus pela criança. A Bíblia diz que Davi jejuou e entrou e passou a noite prostrado em terra, mas havia juízo de Deus. Então a Bíblia diz ainda que sucedeu o 7º dia, Davi orando, jejuando, sem comer, a criança morreu. Juízo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente o culpado. Quem estiver no pecado, se não pedir o socorro divino, certamente vai morrer. O salário do pecado é a morte. E finalmente, concluindo essa reflexão, o que o pecado faz? Ele leva a juízo, mas o pecado é perdoado quando ele é confessado. Pecado confessado é pecado perdoado. 51:12 diz assim, ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. E no versículo de número 13, também fala que Davi recebeu perdão porque ele clamou. E lá em 2 Samuel, onde essa história tem a origem, o Salmo 51, vem desse capítulo, diz o texto que porque o que tu fizeste em oculto, eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. E aqui o juízo, mas aqui ele diz que como Davi se arrependeu, também não morrerá, embora ficou a consequência, a espada não se apartou da sua casa. Queridos irmãos, vamos ficar até aqui. Então o que o pecado faz? Mancha o homem, deixa o infeliz, afasta da presença de Deus, entristece o Espírito Santo, tira a paz e a alegria, escandaliza o nome do Senhor, afeta o testemunho perante o mundo, cerra a boca do crente para não falar mais do Evangelho, leva o crente a juízo, mas graças a Deus que é perdoado, porque voltou-se para Deus. O Salmo de número 32 diz assim, deixa eu concluir com esse Salmo 32, diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Vamos confessar, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai perdoar e vai nos dar.